Boa tarde, Rita, Cleide Fonseca, Rose, estudando Direito, boa tarde também. Cláudio, Rafael, estamos aqui. Nosso amigo Luiz Viana está entrando, Margarete, Eliana, Vivica, boa tarde. E olha quem chegou aí, o meu amigo Luiz, o Luca. Tudo bom, Luiz? Tudo bom? Estou achando assim meio escuro aqui, Ah, a é? luz. Tá como aí? Você está me vendo Olha, bem? estou lhe vendo bem, o áudio e a imagem tá chegando aqui bem. Como vão todos aí em Todos aqui, casa? eu, Elza e Bia em isolamento aqui em Brasília. E Guilherme, meu filho, que formou em dezembro em medicina lá em Petrópolis, está lá atendendo os infectados. E Olha eu que isso sou um aí. típico católico baiano, difícil de ir na missa, mas voltei a rezar muito. É isso aí. Com Novos certeza. tempos. Essa pandemia aí está ressignificando muita coisa. Eu acho que a gente Verdade. tem a realidade A, anterior à pandemia, a realidade B, que é na travessia da pandemia, e Pois provavelmente é. teremos, meu amigo, a realidade C, né? Depois da pandemia Pois aí, é. muitas Também coisas acho. virão. Mas olha É. só, muita gente boa por aqui. A gente tem mais ou menos uma hora. Depois o Instagram derruba a gente. Então eu vou tentar, na medida do possível, organizar o tempo. Tá ótimo. E, e para quem não nos conhece, né? Para quem não conhece Luiz e quem está vendo o Luiz do meu lado, nós somos colegas da Procuradoria do Estado e somos Isso. professores. O professor Luiz Viana aí é o nosso professor, nosso grande professor. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre um projeto de lei muito importante, que é o projeto de lei 1179, Isso. aprovado no Senado, não é, Luiz? Em 3 de abril de 2020 Isso. e recebido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, agora no dia 13. Quer Isso. fazer uma introdução, meu amigo, sobre esse projeto? Pode ser, pode ser. Primeiro, agradecer estar aqui com você. Eu imagino que todos que estão aqui já lhe seguem, já lhe conhecem, mas eventualmente pode ter alguém que tenha chegado agora e que não vai. Cláudia Garcia, minha prima, e algumas pessoas, a Ana Carla, algumas pessoas que eventualmente não conheçam. Roberto é um querido amigo, professor de Direito Civil, mestre de gerações de Direito Civil. Ensina na UFBA, né, Robertinho? Eu ensino nas especializações de lá da UFBA e eu ensino na Unifacs há mais de 15 anos, né? Eu sou professor Isso. universitário de lá da Facs há mais de Pois 15 é. anos. E é meu E o colega nosso, procurador do Estado, e né? o Pois nosso é, e foi Luiz meu presidente. dispensa apresentações. Estamos aqui com Deixa eu uma começar falando autoridade. disso, uma coisa, começar a falar do direito civil, que é uma coisa interessante, porque num determinado momento Olá, minha Cláudia. vida me puxou muito para o direito constitucional e para o direito eleitoral, mas deixa eu contar essa história rápida, até porque eu estou já licenciado da Universidade Católica há alguns anos. É bom que as pessoas que não me conheceram lá conheçam um pouco disso. Eu me formei em 1985, em setembro. E logo no final desse mesmo ano de 85, houve seleção para o mestrado da UFBA. E eu passei no mestrado, comecei em 86 a fazer o mestrado. Na época, era mestrado em Direito Econômico. E o grande idealizador e coordenador do mestrado durante anos foi Orlando Gomes, até o dia que ele faleceu. E eu fui aluno de Orlando Gomes na pós-graduação e no mestrado em Direito Econômico, né? Quando eu estava lá no mestrado de Direito Econômico, houve uma coisa curiosa. Abriu no meio do semestre uma cadeira de introdução ao direito civil na Católica. E eu já estava dando aula. Em 86 eu comecei a dar aula na Federal como estudante, né? Tirocínio docente, que é uma cadeira do mestrado. Eu estava dando aula na Federal e vários ex-professores meus começaram a me ver na sala de professores, né? Entre os quais Thomas Bacelar, meu querido professor de Direito Penal, enfim. E houve um problema de agenda de introdução ao direito civil lá na Católica, em 87, e Thomas perguntou se eu podia terminar o mestrado dessa cadeira de introdução. E eu já estava querendo dar aula de civil, muito por conta de Orlando Gomes, né?
E aí entrei na Católica como professor de introdução ao direito civil. Eu acho que eu devo ter ficado uns 2 anos dando aula de introdução. E depois fui logo para direito civil. Então comecei a fazer uma carreira como professor de direito civil da Faculdade de Direito da Universidade Católica. E aí, durante anos, mas muitos anos mesmo, eu devo ter dado aula até mudar para eleitoral, acho que uns 10 anos por aí. E aí o que é que aconteceu? Depois de 88, cresceu muito o direito eleitoral, porque a Constituição de 88 foi a primeira que trouxe uma ação mesmo, ação no sentido processual, ação de impugnação de mandato eletivo. Isso gerou um boom de escritos, publicações, seminários sobre direito eleitoral. Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas deve ter sido início dos anos 90. Eu sugeri a Thomas a gente criar a cadeira de direito eleitoral na graduação. A Faculdade de Direito da Católica foi uma das primeiras a ter graduação em direito eleitoral como optativa, né, como cadeira optativa. Então, assim, o início da minha carreira como professor foi exatamente como professor de direito civil. Eu não voltei porque eu combinei com o Thomas que a gente ia instalar a cadeira. Eu ia dar o primeiro semestre de direito eleitoral, mas voltaria para o direito civil, mas nunca voltei. Acabei dando aula de direito eleitoral muitos anos, depois me pedi licença para exercer a presidência da OAB e agora na vice-presidência nacional da OAB. Então, tem uma relação muito próxima com o direito civil, acho uma cadeira fundamental. Tem uma coisa introdutória, eu vou pedir a você que fale um pouquinho, eu fiz umas anotações aqui curiosas. Esse projeto, no artigo 1º, diz que estabelece normas transitórias e emergencial, no período emergencial do Covid, para regular as relações jurídicas de direito privado. E direito privado com letra maiúscula. E eu pensei que já tinha acabado essa coisa de direito público versus direito privado. Direito público versus direito privado. Eu pensei que já tinha acabado. Então, podia começar por aí. Se é possível ou não restringir esse projeto de lei, quando se tornar lei, a direito privado ou não. Esse é um bom começo. É um ótimo começo, porque a gente que estuda a fundo a introdução ao direito, a gente verifica que aquela ideia da summa divisio é uma ideia que foi superada já há mais de um século. E ela hoje tem uma finalidade exclusivamente pedagógica, quando o professor, na verdade, de uma maneira prática, ele quer tratar de direito administrativo ou de direito processual, ele vai lá, olha, direito administrativo é o direito público, já o direito do trabalho seria o direito privado. Então, há um resquício de summa divisio muito mais para um fim prático, pedagógico, de tentar colocar nas caixinhas. Mas o que a gente sabe hoje, e que é o correto sob o ponto de vista acadêmico, é o fim da summa divisio, é o fim da divisão entre o direito privado e o direito público. O direito é um só, a Constituição Federal dá a esse direito unidade, de modo que seria estranho, por exemplo, você ter... Logo, o segundo tema na sequência é um tema de prescrição, que ele vai acabar transbordando, né? Ele vai entrar no processo civil. E o processo civil o juiz pode, de ofício, decretar a prescrição. E o processo civil é norma de direito público. Então, houve aqui, com todo respeito aos queridos amigos que produziram esse projeto de lei, houve aqui um cochilo aceitável, que acontece mesmo para um fim pedagógico. Mas eu concordo contigo, não é razoável você restringir o direito privado. E aí vamos fazer um pinga-fogo e eu já vou lhe devolver aí, meu amigo, esse tema, porque eu chamo essa norma, Luiz, de mini código civil de uma maneira muito exagerada e também não é pedagógica, é até meio tosca, mas é como se quisesse produzir um mini código civil de emergência transitório, e aí ele vai atravessando o tema de direito civil, né? Ele vai lá na prescrição, na pessoa jurídica, depois no condomínio, na uso capião, e vai na família, nas sucessões, ele vai atravessando o direito civil. Só que a gente começa, e aí vem a minha provocação a você, meu amigo, a gente começa no artigo 3º com o tema da prescrição e da decadência. E olha que situação, esse projeto de lei vai afirmar que existirão causas impeditivas e suspensivas à prescrição de 20 de março a 30 de outubro. E eu aprendi na faculdade que a lei, em regra, ela não retroage. A lei, em regra, tem eficácia ex nunc.
da data da sua publicação para frente. Então, a gente se vê aí com a seguinte situação também, que vai dar um problema na prática. Se eu hoje tenho uma prescrição que está consumada, eu tenho ao meu benefício o direito adquirido à prescrição, um ato jurídico acabado e perfeito. Então, como seria possível essa lei, que ainda é um projeto e que ainda será publicada, retroagir para desconstituir uma prescrição que estaria consumada? Isso não seria de constitucionalidade duvidosa? Ou será que haveria alguma possibilidade aí de construir um entendimento em sentido diverso? Então, você, como um grande constitucionalista, também um jurista que é, Lula, eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre esse efeito retroativo ou não, se seria ou não possível. Para eu responder, que eu acho que o artigo 6º do projeto, quando trata de execução dos contratos, vai falar expressamente que não tem efeito retroativo, tem que ser uma regra geral para todos, né? E no artigo 1º, ele vai dizer que, no artigo 2º, ele vai dizer que essa é um projeto de lei, vamos supor que se torne lei, que vai suspender, não vai revogar as normas, digamos, comuns. Essa é uma norma especial que vai suspender e, portanto, ela tem uma característica de direito intertemporal, né? Por isso mesmo, essa dificuldade de qualificar como direito privado. Eu vi recentemente, está nas redes sociais, um seminário como esse, virtual, que a gente fez, com a presença do ministro Toffoli, que foi quem coordenou o grupo que apresentou ao Senado, através do presidente Anastasia, esse anteprojeto de lei, que se tornou projeto de lei. Então, ele fez um encontro muito interessante, acho que vale a pena procurar para entender. E quando ele faz a apresentação, ele morde a língua para dizer que é de direito privado, e o que é de direito privado, quais são as... Porque é complicado cada vez mais, né? Você dizer assim, por exemplo, você acabou de falar de família, dizer que família é só de direito privado, família primeiro está na Constituição. Então, em princípio, essa suma divisio público e privado, a Constituição tem regras públicas e públicas privadas, enfim, é muito complicado. Mas isso só para a gente pensar que eu acho que esse projeto de lei é um projeto de lei intertemporal, ou seja, de regras que vão ser regras sobre regras. Então, ela se propõe a suspender a incidência de regras comuns que estão em vigor durante um período emergencial. Essa é a ideia básica. Então, se é essa a ideia básica, ela vai dizer lá no artigo 6º, ao tratar dos contratos, que não vai ter efeito retroativo. Ele vai dizer expressamente, quando ele fala das obrigações, que as consequências, inclusive do artigo 393 do Código, artigo 393 do Código Civil, é que diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes da força maior. Ela vai dizer que isso não tem efeito retroativo. E, na verdade, essa regra de que não tem efeito retroativo tem que ser uma regra padrão de direito intertemporal, que é, na verdade, uma regra constitucional, porque, como você bem falou, a Constituição ampara e impede que haja lei para alterar, modificar os efeitos da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito. Então, o que houve de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada anterior à incidência de uma norma de direito temporal, essa norma de direito temporal não vai poder alterar esses efeitos, porque esses são os efeitos protegidos pela Constituição. Então, eu acho que essa vai ser uma regra geral prevista no artigo 6º para a execução dos contratos, mas que é regra geral por força da Constituição, não exatamente por força dessa lei. Concordo também, de forma que, para realizar uma interpretação conforme a Constituição Federal, provavelmente o encaminhamento que vai se dar haverão causas impeditivas e suspensivas de prazos prescricionais ainda em curso e não consumados. Então, esses prazos se submeterão à eficácia dessa norma. Os prazos prescricionais já consumados e, curiosamente, prazos decadenciais também, porque essa lei expressamente prevê esse efeito suspensivo para prazo decadencial, o que é uma exceção ao Código Civil. A gente sabe que lá no 207 do Código Civil, prazos decadenciais não se submetem a causas impeditivas e suspensivas, salvo quando houver disposição contrária. Aqui a gente tem uma disposição contrária. Também esses prazos decadenciais só poderão ser aplicados para prazos decadenciais em curso e não para prazos decadenciais
consumados. Eu tenho também aqui, Luiz, uma provocação positiva a lhe fazer, e eu já adianto a minha opinião sobre o tema das pessoas jurídicas. Essa possibilidade que o artigo 4º deu, eu estou acelerando só um pouquinho, porque a gente tem aí um tempo. Se cair, de repente a gente volta, vê aí o que é que faz. Mas o artigo 4º dessa norma, desse projeto de lei, ele traz o 4º e o 5º, algo que para mim chegou para ficar. Eu acho que é uma norma transitória, mas me parece, Luiz, que após o final da Covid, as pessoas vão questionar pela manutenção dessa norma, que é a possibilidade de realização remota de reuniões, de assembleias das associações, das sociedades. Hoje foi sancionada uma lei sobre telemedicina. Eu até conversava com minha esposa, que é médica. Essa lei ela tem um prazo ela tem uma eficácia em tempo de Covid apenas, mas que talvez, e aqui eu também estou trazendo para ampliar a reflexão e dar uma informação atualizada também para a turma que está seguindo a gente, ela talvez fique depois. Talvez na medicina existirão atendimentos que são apenas para entregar exames, atendimentos de retorno, aqueles atendimentos onde a priori não há uma necessidade de atendimento, de aferir pressão ou fazer algum procedimento, mas apenas ter uma conversa. Então, assim como está acontecendo com a telemedicina, e voltando agora para a análise do nosso projeto, os artigos 4º e 5º desse projeto permitem que assembleias sejam realizadas mediante acesso à distância. O que vai se repetir também lá na regra do condomínio, assembleia de condomínio. Então, a gente está verificando uma múltipla admissibilidade normativa, né? Condomínio, pessoa jurídica, pessoas empresariais, telemedicina. A gente está vendo uma tendência da sociedade, por uma necessidade em primeiro lugar, sobre essas sessões à distância. Já vimos o Supremo Tribunal Federal, de maneira inédita, fazer um julgamento remoto. Vimos o nosso Senado também, né? Então, são quebras paradigmáticas aí que estão chegando. Qual é a sua opinião sobre o projeto em si e, para além desse projeto, a respeito dessas tecnologias aí disruptivas, dessas coisas que mudam e ressignificam, né? O que é que você acha disso, Luiz? Vou já responder, mas estou vendo aqui que o Câmara disse que o presidente acabou de demitir o ministro da Saúde, Mandetta. Deve ser por isso que estava um panelaço aqui. Eu estou em Brasília, no isolamento, mas começou um panelaço enorme, já acabou. Deve ter sido por essa informação aí que o Câmara traz. Tem uma curiosidade para falar dessa coisa da vigência da lei que suspende a vigência ou a eficácia das outras normas, Robertinho, que eu tenho pensado em não conseguir uma solução. Quando ele começa o projeto de lei, ele diz que os efeitos terão como termo inicial o decreto legislativo número 6, que é o decreto legislativo do Congresso, que reconhece a calamidade pública para certos efeitos, especificamente orçamentários, né? Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamentária, 20 de março. E, portanto, uma coisa muito curiosa, que o decreto legislativo 6 vai vigorar até 31 de dezembro deste ano, porque tem uma finalidade orçamentária. Sim, aí esse projeto de lei diz que é até 30 de outubro. Eu não entendi por que essa opção específica. Ele poderia ter dito enquanto durar a calamidade pública, enquanto durar os efeitos da decretação de calamidade pública, mas ele fixou até 30 de outubro e eu ainda não entendi direito por que a opção de 30 de outubro. Talvez quem fez o anteprojeto tenha pensado em sinalizar algo determinado para a cabeça das pessoas não ficarem achando, poxa, o Congresso está dizendo que a pandemia não vai acabar, né? Talvez tenha sido uma coisa assim pragmática. Vamos botar uma data anterior a 31 de dezembro, né? Talvez. Eu não entendi direito porque eles fizeram essa opção de 30 de outubro. Mas eu queria também fazer uma observação inicial sobre isso, que eu até comentei isso com você. Eu acho que essa lei vem, eu acho que é bom que venha, eu não acho que seja ruim, não. Eu acho que é bom que tenha regras que possam tratar de problemas nesse período. Mas, evidentemente, essas regras, apesar de estarem explícitas, e é bom que estejam num texto
normativo legal, evidentemente o sistema tem previsão para você, como um bom intérprete, fazer a interpretação no período de absoluta excepcionalidade social, fática, né? É evidente. Você não precisa dizer numa lei que se você tiver algo de força maior, você pode ser dispensado da responsabilidade por uma obrigação que você não conseguiu cumprir, né? Parece evidente que o nosso sistema já traz essa previsão. Aliás, certas regras, que de novo, é muito bom que a gente tenha, porque a gente tem uma cabeça voltada para o direito positivo escrito. Mas, evidentemente, tem regras que estão implícitas no sistema, né? Essas regras de situações excepcionais que você não tem como prever estão implícitas no sistema. E acho que, como a gente está vivendo, essa é uma coisa muito curiosa, nós estamos na borda da quarta revolução. Todos os pensadores, como o Yuval Harari, estão falando do futuro próximo como um futuro de quebra de paradigma. Para mim, ainda não aconteceu isso, mas nós estamos na borda disso. E como o mundo é muito diferente, o mundo mesmo, assim, os países, as sociedades são muito diferentes, e dentro dos países nós temos sociedades diferentes, grupos humanos diferentes, alguns estão mais perto da transformação paradigmática do que outros. Nós estamos na borda. A tecnologia e com inteligência artificial é uma revolução, uma transformação. Então, é inexorável que nós, da área jurídica, sejamos obrigados a pensar o efeito das tecnologias na vida social. Dizer uma obviedade, né? A obviedade é de que a sociedade ela tem uma velocidade que é distinta da velocidade legislativa. Eu não gosto de dizer, nem da ideia, de que a sociedade tem uma velocidade distinta do direito. Porque o direito é estruturante na sociedade contemporânea. Então, você tem realidades jurídicas em conflito permanente, porque a sociedade é conflituosa. E a sociedade vai, de forma não necessariamente pré-determinada, ela vai, eu também não gosto da palavra evoluindo, mas ela vai em processo, a sociedade vai em processo e o direito vai sendo criado. Essa velocidade não é a mesma velocidade legislativa. Então, nós estamos vendo isso. Tecnologias que chegam muito mais rápido do que o direito é capaz de, através das instituições do Estado, legislar sobre aquilo. E regras como essas que estão aparecendo, como essa que você falou da telemedicina, ou esta desse projeto, 1179, são regras que estão chegando e vão ficar. Mesmo que desapareça a eficácia dessa lei. Ela vai ficar, não tenho a menor dúvida disso, porque é inexorável, sabe? É inexorável que a gente tenha uma ampliação enorme do teletrabalho, das relações digitais, das formas como as pessoas se relacionam. Nós estamos todas, e nós da área jurídica também, mas nós mais ainda, todas as pessoas humanas necessitam de segurança para viver. Ninguém vive na absoluta insegurança. A absoluta insegurança é a esquizofrenia. Ninguém vive, né, na esquizofrenia. Até vive, mas vive de uma realidade esquizofrênica. Né? Isso significa que toda vez que tem uma ameaça aos nossos hábitos, para utilizar uma expressão da sociologia de Bourdieu, na hora que você tem uma ameaça aos nossos hábitos, a gente reage contra. Só as pessoas muito à frente do seu tempo, sobretudo os artistas, é que não reagem contra, ao contrário, vão provocando as grandes mudanças. Então, essas ameaças que nós estamos sofrendo, a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa, vou usar uma expressão entre aspas, a nossa vidinha, toda vez que tem uma ameaça à nossa vidinha, a gente reage contra. Né? Então, essas regras vão passar, porque ela tem uma finalidade temporária, mas elas vão acabar ficando a partir da interpretação, porque vai ser inexorável. Porque mesmo essa regra vigente, vamos dizer que no dia 30 de outubro, a Organização Mundial da Saúde reconheça que não há mais pandemia e que o Brasil elimine a decretação de calamidade pública. Né? Pronto. 30 de outubro. Né? Para usar uma expressão equivocada do Trump, magicamente desapareceu o coronavírus em 30 de outubro. Então, essa lei deixou de vigorar 30 de outubro. Mas a realidade não é exatamente assim. A realidade vai ter uma dinâmica que vai exigir de nós, intérpretes,
da área jurídica, que nós sejamos capazes de falar sobre isso. Eu Você tentou concordo jogar aí o problema? completamente. Eu concordo completamente, Luiz. Eu acho que quando a gente vê aí os meus filhos, por exemplo, eu tenho 3 filhos, um 9, um de 11 e outro de 13, assistindo aula online pela manhã, né? Eu fazendo reunião de sociedade com os meus colegas de escritório, a gente fazendo reunião online. Minha esposa atendendo, médica atendendo o que pode atender por telemedicina para se proteger e proteger também os demais. E quando não pode, ela vai ao consultório, faz os atendimentos que exigem a presença física ou os procedimentos cirúrgicos. Então, é uma realidade que a gente começa a perceber o seguinte, olha, em certos casos, o uso desse tipo de tecnologia é muito melhor e ele viabiliza encontros como os nossos aqui, né? Uma pessoa em Brasília, outra pessoa em Salvador, e desenvolvendo aí as atividades. Então, é uma realidade que vai ficar independente da lei. Concordo integralmente com o que você Eu disse. confirmar isso que você está dizendo para fazer uma observação. Vem a lei e diz que é possível realizar por meios eletrônicos as reuniões, as assembleias das sociedades, das pessoas jurídicas previstas no artigo 44, 1, 2 e 3 do Código Civil. Sociedades civis, associações e fundações. Mas veja, se precisa de uma lei dizer isso, Robertinho, Pois é. veja só, as sociedades são fruto de uma declaração de vontade dos sócios que se associam para fazer uma sociedade. É contrato que que é regido pela declaração de vontade. Então, por que eu não posso reunir os sócios e dizer, olha, nós agora vamos fazer eletronicamente? Sim, vamos mudar aqui o estatuto. Se o estatuto dizia que tinha que ser presencial, porque a grande maioria não dizia. Não disse. Não dizia assim, reunião. Pressupondo que era presencial, né? Pressupondo, porque ninguém pensava que poderia ser eletrônica, mas veja, evidentemente, não precisa da lei para dizer Exatamente. que as pessoas podem contratar e, contratando, podem fazer reuniões e assembleias de forma virtual. Mas é bom que esteja? É bom. Por que é bom que esteja? É bom para que não haja maiores conflitos quando o sujeito leva lá uma ata de assembleia para registrar na junta comercial, no cartório de pessoas jurídicas, né? E que o oficial não queira registrar. Ah, porque não foi presencial. Ah, porque você fez eletrônica, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, é bom que tenha, mas isso, evidentemente, essa tecnologia que a gente está vivendo, evidentemente, ela vai ser incorporada, vai ser aceita, e penso eu, que naquilo que diz respeito à declaração de vontade das pessoas maiores e capazes de se, né, contratarem entre si, evidentemente o Estado tem que dizer que a forma deve ser aquela que as partes decidirem, que os contratantes decidirem, entendeu? E não ficar dizendo, ah, você deve fazer eletrônica, ah, você pode fazer eletrônica, ah, você tem que fazer, e na reunião tem que ter cafezinho, porque se não tiver cafezinho, não vai. Inclusive, eu acho que é Direito Constitucional 1 que a gente aprende, né, nas primeiras lições de Direito Constitucional, que no direito privado, aquilo que não é proibido é permitido. A intervenção mínima do Estado nas relações, a autodeterminação. Então, diz o óbvio, mas às vezes, de fato, o óbvio precisa ser dito. Quero fazer um registro aqui da presença do presidente da OAB Bahia, doutor Fabrício Castro, nosso amigo querido. Colocou aí 2 craques, o nosso líder, o nosso presidente. Um abraço para você, querido Fabrício. Talvez nesse momento, Luiz, a gente entre no ponto nevrálgico, assim, no ponto que vai gerar muitos conflitos, que já tem gerado muito pano para manga, que é a revisão, a manutenção ou a extinção dos contratos. Se a gente... Isso das relações, né, obrigacionais, isso daria uma live, talvez, de 3 meses, porque você falaria de contrato... ia falar de redução de mensalidade escolar, se fosse o caso, de não pagamento de academia, se fosse o caso, locação de shopping center por ato de império da administração pública determinando o fechamento. Há uma regra, há 2 regras dos artigos 6º e 7º, eu vou agora entregar a você aí para as suas considerações. Em primeiro lugar, dizendo que isso não se aplica às relações de consumo, seriam apenas para as relações privadas, onde vai falar um pouquinho da teoria da imprevisão, vai falar um pouquinho da onerosidade excessiva, vai falar um pouquinho do caso fortuito e da força maior. Mas aí
eu vou agora lhe ouvir, mas eu já começo com duas importantes provocações. A primeira delas, será que nós não já tínhamos isso desde a cláusula medieval rebus sic stantibus, né? Que foi lá na era medieval com os glosadores que buscaram em Roma? Será que nós não já tínhamos isso desde as nossas experiências com as guerras mundiais também? Né? Precisava realmente isso estar dito? E a segunda grande questão que me preocupa muito, eu queria ouvir a sua opinião. A gente tem, de um lado, a segurança jurídica, a necessidade de dar força obrigatória aos contratos, por essa necessidade de previsibilidade, e me preocupa muito esse revisionismo contratual. Né? A gente simplesmente sobrecarregar o poder judiciário com ações de revisão de contratos, né? Então, como é que a gente faz para achar aí essa linha tênue e construir algumas diretrizes para verificar se realmente é caso de revisão, ou se realmente é caso de manutenção, ou se realmente é caso de extinção? Eu vi um texto de um colega nosso, procurador do Estado, o professor Anderson Schreiber, pós-doutor em Direito Civil, professor da UERJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Civil, em que a tese de ingresso dele como professor titular de Direito Civil foi o dever de negociar, onde ele dizia, olha, a primeira coisa que tem que ser feito aqui, você que realmente precisa de uma negociação, é você já convidar o contratante para um diálogo, você já abrir as suas contas, já demonstrar aí essa colaboração e tentar encontrar aí um ponto de convergência, evitando o judiciário e se comportando com boa fé e com lealdade negocial. Então eu queria saber qual a sua opinião, como é que você enxerga isso? Eu tenho recebido muitos clientes assim perguntando sobre manutenção de contrato, extinção de contrato, revisão de contrato. O que é que você pensa sobre esses artigos 6º e 7º, meu amigo Luiz? Eu acho que vou voltar ao caso assim, de que é bom estar escrito, mas isso que está dito aqui, evidentemente, já está no sistema. Né? Que aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário não é fato imprevisível que gere extinção de obrigação. Veja que coisa. Eu sou exportador de soja, fecho um contrato com a China, vamos falar da China, que agora aumentou como que exportação brasileira de carne para a China. Eu sou exportador de carne para a China, faço um contrato em dólar e depois quero que a variação cambial seja fator de imprevisibilidade para eu não cumprir minha obrigação. Mas, gente, você fechou em dólar por quê? Porque você estabeleceu um padrão variável. Oh, meu Deus. Alguém vai ganhar e alguém vai perder, mais ou menos, a depender dessa variação cambial. Então, o sistema já tinha isso, mas é bom que esteja escrito. Deixa eu contar um caso. Acho que é muito interessante a gente ver os casos concretos e gera a possibilidade da gente pensar com mais tranquilidade. Quando eu vi essa lei, eu me lembrei, o projeto de lei, né? Eu me lembrei de uma juíza, que eu vou contar um caso aqui, que eu fui advogado de um advogado. Um advogado amigo nosso botou um apartamento à venda. Entregou a um corretor, o corretor colocou o apartamento à venda. E ele, o vendedor, disse ao corretor, o mínimo que eu quero vender é X. Vamos dizer só para pensar que foi 100 mil. Né? Então, o mínimo que eu quero vender é 100 mil. No dia seguinte, liga o corretor e diz, vendi seu apartamento. Ah, que ótimo. Por quanto? Por 80. Mais 80? Eu não disse que o mínimo é 100? Ah, mas o cara só deu 80. Eu disse, eu não quero. Ah, mas ele deu um cheque de sinal de pagamento. Eu dei o recibo, eu disse, chame. O cara diz a ele, chame e devolva o cheque. Aí o cara chamou o comprador, promitente comprador, né? Voltou lá, ele devolveu o cheque, o cara recebeu o cheque e foi embora. Procurou um advogado e o advogado entrou com uma ação no Juizado de Defesa do Consumidor pedindo como indenização o dobro do valor do sinal, como se essa regra fosse aplicável. Ele me disse, rapaz, preciso que você vá comigo, porque você sabe, né?
advogar em causa própria é ter um idiota como cliente e um advogado, um soberbo como advogado. Isso pois é, eu vou com você. Aí fomos. A questão era essa. Não havia discussão sobre matéria de fato, porque a parte juntou tudo direitinho, inclusive cópia do cheque, anúncio que tinha saído, tudo direitinho. Nós não divergimos sobre a matéria fática e apenas dissemos que aquilo não gerava direito à indenização, que aquilo foi um distrato. Houve um contrato na hora que o sujeito entregou o cheque e na hora que ele voltou lá e recebeu o cheque de volta, sem ter nenhuma observação, sem nenhum protesto, sem nada, era um distrato. Essa discussão, se cabia ou não cabia o direito à indenização. Aí fomos para lá, audiência, não precisou ouvir testemunha, porque a matéria de fato era em controvérsia. Quando nós sentamos na mesa, a juíza perguntou se tinha possibilidade de conciliação. Nós dissemos que sim, se não fosse para pagar nada. Aí, óbvio, o autor disse que não, aí não teve um acordo. A juíza disse mesmo, vou julgar. Eu disse, opa, que beleza. Ela aí começou, chamou lá o secretário para digitar, né, datilografar, imagina o jeito de dizer datilografar, olha só. Digitar o que eu estava dizendo. E ela começou e disse, vistos, etc. Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, aí eu disse para o colega advogado, perdemos a causa. Aí ela fez, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, julgo a ação improcedente. Aí eu disse a ele, vamos sair correndo antes que ela desista. Porque aquela juíza não sabe nada para que serve o princípio da dignidade da pessoa humana. Aquela era uma relação contratual e que estava sendo discutida se aquilo gerava a rescisão, né, o distrato, se gerava ou não gerava direito à indenização. Não tem nada a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas aquela pessoa que julgou aquela causa é julgador. Vive todos os dias julgando as pessoas com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para essas pessoas, é melhor que tenha uma lei que diga o que já está no sistema. Olha, repara, olha que coisa. Não é fato imprevisível para a extinção da obrigação a substituição do padrão monetário. Imagine, eu tenho um contrato aqui, a gente está na internet, né, com o WhatsApp. Sim. Eu tenho, portanto, um contrato com alguém que me fornece esse sinal. No meu caso é a Vivo. Né? Aí, o governo brasileiro extingue, muda a nossa moeda. Tantas vezes a gente já viu isso. E aí precisa a lei dizer que o fato de que mudou a moeda, deixou de ser a moeda nossa, passou a ser outra. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou nem fazer. Passou a ser outra moeda, que não extinguiu a minha obrigação de pagar. Veja, precisa dizer. Precisa dizer. Repare, precisa dizer que se a gente tiver inflação, a inflação não é causa de extinção da obrigação, porque não é fato imprevisível. Então, repara, evidentemente o sistema, se for bem lido, interpretado e aplicado, evidentemente o sistema já tem todas essas regras. Quando você vai para a teoria da imprevisão, e você obviamente pode aproveitar da teoria clássica da imprevisão, rebus sic stantibus, por exemplo, que você citou, para dizer que caso haja uma impossibilidade de você cumprir a sua obrigação por um fato superveniente, imprevisível, você está exonerado da obrigação, você não responde civilmente, mas é melhor para julgadores como aquela que eu vi na mesa, aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana para resolver uma questão de obrigações, de contratos, é melhor que tenha. Então, eu acho que isso que está aqui já estava dito. Veja de novo, porque nós trabalhamos com as normas, e as normas são fruto da interpretação sobre os textos, não é isso? Há uma regra clássica sobre princípios, né? De Ávila, que é um dos livros, um dos menores em tamanho, um dos maiores livros que a gente tem na nossa literatura, que é exatamente afirmando que a norma é fruto da interpretação. A norma não é isso que está escrito aqui, é o que a gente extrai do que está escrito. Mas a gente trabalha com a linguagem para fazer a interpretação das normas e dizer qual é o direito aplicável. Então é muito interessante trabalhar com as palavras. Vejam que quando chega aqui no artigo 7º e vai dizer, coisa curiosa, né? Que as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil.
Nossa Senhora! Está uma tese de doutorado. Ou seja, o que ele está dizendo ali que é um absurdo, um gigante absurdo. Tem regras do Código Civil que se aplicam e tem regras que não se aplicam, porque você tem uma lei especial que tem regras específicas para as relações de consumo. Mas já que eu falei das obrigações, naquele caso lá da mesa de audiência, ou seja, o capítulo de obrigações do Código Civil não se aplica, né, às relações de consumo. Não se aplica direito, mora, né, obrigação de pagar, forma de pagamento, lugar de pagamento. Meu Deus do céu. Então, repara, é interessante, porque na hora que você vai para o texto, você vê os equívocos do pressuposto. Esse é um equívoco do pressuposto. Dizer que nenhuma regra de direitos do Código Civil aplica às relações de contrato. Algumas aplicam, outras não aplicam. Precisava dizer isso aqui? Não. Mas não é bom que diga? É bom que diga. E aí eu faço dois adendos, ratificando tudo isso e acrescendo. Primeiro, a gente visitaria lá a doutrina do Eric James, professor da Universidade da Alemanha de Heidelberg, onde ele fala do diálogo das fontes, que a Cláudia Lima Marques também traz aqui para o Brasil. Ela foi orientada por ele, e fala justamente dessa necessidade do direito civil dialogar com o direito do direito do consumidor dialogar com o direito civil, e traiçoeiramente esse mesmo projeto de lei que afirma que não se aplica às demandas de consumo, no artigo 8º traz um preceito sobre relações de consumo. Isso é o mais curioso, traiçoeiramente. Aí ele resolve agora, no artigo 8º, produzir um texto que eu acho até que é algo que a gente precisa realmente considerar, porque existe lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor aquele direito potestativo do consumidor que compra ao telefone de cancelar a compra no prazo de 7 dias após a realização da compra. Eu estou contextualizando porque muitos colegas que estão nos assistindo podem não recordar do artigo 49 do CDC, mas ele diz isso. Eu estabeleço uma compra à distância, então eu tenho até 7 dias para me arrepender dessa compra, e motivadamente, é um direito potestativo. Eu simplesmente mudei de ideia, não quero mais comprar. E como a gente está vivenciando agora uma pandemia de delivery, digamos, eu imagino que o que o legislador nesse projeto de lei quis dizer foi o seguinte: olha, não faz sentido eu comprar uma pizza ao telefone, a pizza chegar, eu comer a pizza e eu depois dizer, olha, exerço meu direito potestativo de arrependimento. Mas eu lhe pergunto mais uma vez, será mesmo que precisaria haver uma regra como essa para dizer que fica suspensa a aplicação do direito de arrependimento por 7 dias de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos para resolver esse problema de compra em supermercado, de compra em farmácia em momento de Covid, de compra de delivery? Me parece que, mais uma vez, a gente volta para aquela sua belíssima história da audiência lá com a juíza e a dignidade da pessoa humana. Eu queria lhe ouvir um pouquinho aí sobre isso. Eu acho que a gente tem que pensar em termos constitucionais, né? Se as regras constitucionais que a gente acabou de citar, de proteção ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada e ao direito adquirido, se pode ou não ser atingido por isso. Eu acho que a lei que criou o prazo de 7 dias, então a lei pode também eliminar esse prazo, pode dizer que o prazo é maior, eu acho que a lei pode tratar disso. Mas eu tenho dúvidas se a lei, nesses termos que foi posto aqui, nesses termos, se essa é uma regra que teria amparo constitucional ou não. Por quê? Porque na hora que eu faço um contrato de adesão, que é um contrato de adesão, de relação de consumo, em que eu peço uma mercadoria, chega a mercadoria, eu só posso devolver se ela tiver com defeito ou eu tenho direito ao arrependimento? Essa é uma questão interessante. Em primeiro lugar, porque tem uma outra regra legal e com amparo constitucional que não está aqui tratada nessa, é de que, sendo um contrato, uma relação de consumo e um contrato de adesão,
as cláusulas abusivas, né, não têm validade. Então, evidentemente, se eu faço um contrato em que tem uma cláusula abusiva, essa cláusula não vai ter validade. Deixa eu dar um exemplo. Eu estou aqui em Brasília, né, eu vim para Brasília como vice-presidente nacional, estou aqui me dedicando um pouco mais à OAB, me transferi na PGE, você sabe disso, estou aqui na Procuradoria do Estado, trabalhando aqui. E com isso, eu passei a utilizar muito as minhas milhas para fazer compra de passagem aérea. Estava usando, né, antes da pandemia. Um dia eu comprei, utilizei uma milhagem, e 2 dias depois me arrependi. Aí liguei para pedir, né, para desfazer o negócio, e a menina que me atendeu disse, não, desculpe, a gente só muda em 24 horas. Aí eu disse, é. Eu disse, Aí é logo que é uma menina que está fazendo o atendimento, né? Enfim, uma mulher que estava fazendo atendimento, que não é jurista. Tá bom, me dá aí um e-mail para mandar. Aí eu mandei uma exposição citando o artigo do Código de Defesa do Consumidor, que eu podia me arrepender até em 7 dias, e não sei para quem eles mandaram lá que aceitaram. Devem ter mandado para a jurídica. E ele deve ter visto que era muito mais fácil ele acertar comigo a mudança, porque ele não ia ter nenhum prejuízo, ia perder o cliente e eu ainda ia para a justiça, do que manter a posição. Então, eu acho que a lei pode. Eu acho que a lei pode mudar o prazo, ampliar o prazo e até eliminar o prazo. A questão é, eliminando o prazo, e eliminando o prazo nessa hipótese, né? De delivery de produtos perecíveis ou de consumo de medicamentos, a questão é que existem outras regras que protegem o consumidor, independentemente da validade dessa regra. Você citou o caso de mercadoria de consumo. Evidentemente, na hora que você tem uma mercadoria de consumo, que ela chega e você vai dizer, eu me arrependi, mas não tem mais como você devolver. Você não recebe uma pizza quente e devolve uma pizza fria e diz ao cara, eu não quero mais não. Então, é óbvio que aquela natureza daquele bem, objeto daquela obrigação, gera, digamos assim, uma contenção da cláusula que diz que você pode se arrepender. E, por outro lado, se eu recebo remédio, será que eu não posso me arrepender de devolver o remédio porque nós estamos numa pandemia? Mas repara, mas se o cara tem como lhe entregar, porque é o delivery, e você vai colocar no produto o preço do delivery, porque o preço do delivery não é de graça. Ou ele cobra, aqui em Brasília, por exemplo, eu estou comprando muita coisa, estou indo ao supermercado uma vez por semana, e quando começa a acabar as coisas, eu peço delivery. Toda vez eu pago o delivery. Então, eu pago o delivery. Se no meu contrato eu pago o delivery, que é o transporte, porque também eu não posso pagar o delivery para devolver, e ele tem o direito de recusar. Ou seja, esta regra é uma regra que vai gerar muita discussão. Deixa eu dar um exemplo, pena que não está aqui. Eu acabei de receber ontem 3 livros que eu comprei. A Amazon está impressionante, porque eu não sei se eles estão com menos trabalho ou se eles contrataram mais gente, mas eu comprei livros, chegaram em 2 dias, aqui em Brasília, impressionante. Aí eu recebo o livro. Se eu desistir do livro, eu não posso devolver, mas desde que eu pague a devolução, é claro que eu posso devolver. Né? Mas não tem mais regra, porque a regra está suspensa para esse período de delivery. E a gente vai ter que discutir o que são esses bens perecíveis, esses bens de consumo e esses medicamentos. Medicamento é mais fácil de identificar o que é. Né? Agora, bens de consumo pode ser consumo material ou consumo jurídico, são coisas diferentes. Então, eu acho que esse artigo merece que a gente depois faça uma live só para ele, porque ele abre uma possibilidade de discussão, porque esse texto, no lugar de solucionar, vai trazer mais problemas. Agora, numa sociedade de consumo como a nossa, as empresas, geralmente fornecedoras, apostam numa taxa de risco. Então, talvez seja melhor, para a estabilidade geral das relações, ter essa regra, porque quem vai discutir vai ser um percentual menor. Estou pensando do ponto de vista genérico de quem colocou a regra. Mas do ponto de vista específico da discussão jurídica, muita discussão. Muita discussão.
Pois é, meu amigo. Vamos aqui avançando. A gente deve ter aí mais uns 11 minutos antes que o Instagram caia. E aí, se o Instagram cair e você quiser, Luiz, se você achar que é o caso, aí eu reinicio e você entra aí de novo e a gente Eu acho que a gente continua, tá? podia fazer outro dia. Mas só para aproveitar Pronto. aqui que eu estou mostrando, repara, quando a gente começou falando que essa era você chamou de mini Código Civil, e eu disse que essa era uma lei sobre direito intertemporal. Na hora que você classifica como de mini direito Código Civil, como eles classificaram de direito privado, eu pergunto onde é que coloca o capítulo 4º do regime concorrencial, Sim. né? Que não é de direito privado. É, Repara, é complicadíssimo. E o outro, diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Com pois é. certeza não é de direito civil, típico de direito É, privado. E a última, que é a parte das disposições finais, regras de trânsito. Ele remete para o Código de Trânsito Regulamentar, é, ou seja, seria melhor que não tivesse dito no primeiro artigo que se trata de regulamentar relações de direito privado, porque regulamenta muitas que não são de direito privado. Só para exatamente. ajudar esse Olha, fecho. a gente vai precisar marcar, eu acho, um novo encontro, porque tem muita coisa boa ainda, meu amigo, para a gente conversar. Por exemplo, tem a questão das locações dos imóveis urbanos e da proibição de concessão, de liminar de desocupação de imóveis para ações de despejos manejadas após 20 de março, né? As anteriores não. Tem a uso capião, suspensão de prazo de uso capião, os poderes do síndico, né? O síndico agora ele teve aí poderes ampliados ou pelo menos formalizados em tempo de Covid, no artigo 11. O regime concorrencial, como você bem tratou. A questão de família e sucessões, Luiz, porque o Código, esse projeto de lei, ele apenas tratou na parte de família da prisão civil em domicílio, da prisão civil domiciliar do devedor de alimentos, mas ele não disse nada sobre guarda em tempos de Covid, ele não disse nada sobre revisão de pensão alimentícia em tempos de Covid. O sistema já traz essas respostas, na verdade, né? O sistema já traz essas respostas, né? E, finalmente, para passar a palavra aí para você, para suas considerações finais, o artigo 16, que prorroga o prazo para pedir, para instaurar a uso capião. A gente sabe que o artigo 611 do CPC, ele impõe o requerimento da abertura do inventário, em até 2 meses após o óbito, né? Eu tenho até 2 meses após o óbito para pedir o inventário. E esse projeto de lei, no artigo 16, ele dilata esse prazo do artigo 611 do CPC, o que vai gerar impactos importantes, inclusive na questão do pagamento, eventualmente, de uma multa para aquele que não abriu o inventário a tempo e modo. Multa essa que, por outro lado, está disciplinada em legislação estadual, né? São as legislações estaduais que disciplinam essas multas. Então, a gente ainda teria, e o tempo não vai permitir, vamos ter aí um gostinho de quero mais, a gente ainda teria muita coisa para falar. Locações, condomínios edilícios, prisão do devedor de alimentos, relações de família, relações de uso capião e relações de inventário. Eu quero então, Luiz, já lhe fazer um novo convite, se você aceitar, pode ser no seu próprio Instagram da próxima vez, ou onde você quiser, mas a gente tem a gente precisa ter um encontro marcado para dar sequência a esse bate-papo, porque tem muita coisa importante para falar. E como só temos mais ou menos aí uns 6 minutos antes de sermos derrubados pelo Instagram, então já quero também agradecer a sua presença. Você é um amigo querido, conte sempre comigo no que você precisar. Você apresentou importantíssimas reflexões e perspectivas que eu não tinha pensado. Então, eu vou ressignificar muitas coisas a partir das suas ponderações. E muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, meu amigo. Eu que agradeço. Depois a gente divulga, nós estamos organizando, o Roberto está fazendo parte também, nós estamos organizando um webinar o dia 24
semana que vem, mais ou menos esse horário, final da tarde, 17 horas e tal. Depois a gente divulga, então as pessoas fiquem sintonizadas. A gente vai fazer outra live nossa, mas vamos fazer também vários seminários com vários professores para pensar esse projeto de lei, vai ser muito importante. Eu é que quero agradecer, dizer a você que é uma alegria falar com você. Nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito difícil mesmo, né? As pessoas estão morrendo, é preciso estar muito atento a isso, proteger as nossas famílias, proteger a gente e conversar com você diretamente, olhando no olho e vendo tanta gente legal entrando aqui, dá um ânimo para continuar pensando e pensando na proteção dos outros. E o direito serve também para isso, para a proteção da segurança jurídica. Então, um abraço muito forte, muito obrigado pelo convite, estaremos juntos aqui ao longo da semana que vem. Valeu, um abraço, tchau, gente. Tchau.